Olá, seja muito bem-vindo à TV Passo Fundo. Eu sou o jornalista Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Lembrando sempre que nesse momento nós estamos simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV em mais de 30 municípios do norte e noroeste do estado e também em várias regiões do país através da Max Cloud TV. O programa estará disponível posteriormente também nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre cutelaria, a arte de fabricar instrumentos de corte. Mais especificamente nesse programa a gente vai falar sobre essas facas artesanais, essa arte de fabricação dessas facas. Para conversar conosco eu recebo no programa de hoje o Jackson Girardi, ele que é cuteleiro profissional. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Álvaro. Gostaria de agradecer pela oportunidade, a ti, a TV Passo Fundo, e trazer um pouco do meu trabalho, apresentar um pouco dessa arte, como tu falaste, uma arte milenar e que ainda é viva aqui no nosso estado, e no Brasil e no mundo. O pessoal já está acompanhando, a gente tem vários materiais aqui, desde os materiais brutos, quando começa a se produzir a faca até ela finalizada. E ao longo do programa a gente vai contar um pouquinho desse processo. Agora, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria te perguntar de onde é que veio essa inspiração, esse desejo, e como é que você começou a trabalhar com a cutelaria? Foi por volta do ano de 2017, então eu sempre gostei de fazer coisas manuais, né? E todos os meus amigos geralmente eram ligados a uma coisa envolvendo tradicionalismo, fazia corda, eu domava e eu estava meio desfocado, né? E aí comecei a me interessar sobre o assunto, começaram a surgir os programas de TV também sobre isso e me despertou. E aí eu comecei em casa, assistindo alguns vídeos no YouTube. Aí em 2019 eu fui fazer o primeiro curso presencial lá na cidade de Feliz. E aí vim somando conhecimento, curso, participando de feiras. Eu tenho hoje em torno de 8 cursos, já que eu já fiz durante esse período. Tenho 3 presenciais e alguns online. Curso de aço damasco, curso de faca forjada, e buscando sempre trazer a arte juntamente com o meu trabalho, né? Mas antes desse curso aí, quando você começou a acompanhar, você tentou produzir algumas coisas, elas acabaram saindo, como é que foi? Sim, eu fiz algumas, as primeiras até estão guardadas lá em casa como uma recordação. Lembrança, uma recordação e ver que tudo é possível, né? O quanto a gente evolui quando a gente quer dentro do trabalho, né, ou quer que seja na vida. Então olhar o que eu já fiz as primeiras e olhar essas me dá muito orgulho e saber que eu evolui bastante assim, né. Nós temos inclusive umas imagens, o Fernando estava colocando aí, que foram cedidas até pelo Jackson, no trabalho que ele faz, né? É todo um trabalho de fato manual, tem um cuidado todo, né? Você pega um material bruto. Vamos começar a apresentar para as pessoas. Sim. Como é que é o início do processo. Você precisa de uma peça de aço, esse aço vem da onde? Ele pode ser conseguido em alguns locais, é específico de alguma parte que você utiliza? Sim. Dentro da cutelaria custom, que a gente chama hoje, que é a cutelaria customizada, a gente perdeu a prática de usar o aço reciclado, que a gente chama. Mas também pode ser usado, que é a mola, o disco de arado. Então hoje a gente trabalha com aço virgem, né, que nunca foi usado, que tem empresas especializadas que vendem... Você adquire isso, né? Isso. Especializadas que vendem o aço virgem, né, tanto em barra como em chapas, como nesse o caso que a gente faz o aço damasco. E aí começa a produção, né? Por exemplo, uma faca forjada como essa, ela vem de uma barra inteiriça, igual essa aqui. Isso aí era uma barra toda? Uma barra de 1 polegada. E aí passou por um processo que você tem que fazer uma espécie de um desenho, alguma coisa assim? A gente vai moldando ela quente, né? Coloca na forja, a temperatura vai em torno de 1000 graus, né? Vai na forja, a gente vai batendo e vai moldando. É na base da marretada ali que acaba fazendo. E aí se vai surgindo, essa seria uma faca de aço carbono, né? Então uma faca já em aço damasco, ela vem nessas chapinhas aqui, que seria o aço carbono, que é o que fica negro na faca, e um aço níquel, que fica o prata, né? Então a gente chama isso de billet. Aqui seria um billet de 5 camadas. Eu geralmente faço o billet inicial de 25.
E cada tombo que a gente dá faz a multiplicação. Essas camadas, elas acabam depois se agrupando? Sim, se a gente chama caldear, ou fundir, digamos assim. Ela se torna um bloco de aço só. Né? Ela se torna um bloco de aço só. E aí a gente vai moldando e vai surgindo as facas. Aqui é uma em aço damasco, então, daquelas chapinhas sai uma dessa aqui, né? Que você pode ver que é uma peça única de aço, né? E conforme a gente manipula, saem os padrões, os desenhos, digamos assim, né? Por exemplo, eu posso ter a opção de matrizar, que a gente chama que matriza e faz esses dentes, e aí formam os desenhos, né? Ou não. E aí, dependendo de como eu fazer a dobra ou eu amassar o aço durante o processo, vai surgir os desenhos. Agora, como é interessante, porque a gente olha assim, parecem aquelas ferramentas rudimentares, né, que a gente observava, né, dos povos antigos, inclusive. E existe todo um processo, então, para que depois se transforme numa faca, de fato, como essas que a gente observa. Sim, enfim, exatamente. Né? Tudo começa aí com a barra, então, bruta, né? A gente molda, aí depois faz a questão da usinagem. Depois desse processo a gente usina. Aqui está uma faca pré-usinada. Então Essa já está mais com cara do que a gente conhece. Isso, eu já alinhei toda ela, moldei o shape, que a gente chama. Depois eu vou esculpir aqui o colarinho, que a gente chama, ou a bombinha, como é chamada aqui no Rio Grande do Sul também. E partir para os acabamentos, fazer cabo. E daí daqui ela vai para os tratamentos térmicos, né? Que o aço necessita também dessa questão. A gente tem todo um cuidado com isso, essa né? parte, Jackson, a gente está observando aí, inclusive tem uma imagem de você marretando ali em cima do aço, né? Existe uma temperatura ideal para você ir trabalhando? Tem que cuidar para que não passe dessa temperatura? Como funciona Cada processo tem uma temperatura ideal, né? Então, se eu esquentar demais o aço no forjamento, ele vai se partir, como se fosse fundir, né? Então, ele vai se desmanchando. Então, vai queimar o aço, que a gente chama, então, ele já não serve mais, né? Porque ele vai estar fragmentado. Aí, depois, a gente faz o processo de normalização, que o que acontece? As moléculas do aço, elas se expandem e depois tu tem que reagrupar elas, né? Para fazer todos os tratamentos térmicos. Então, a normalização, conforme a gente forja, ele sofre deformações internas. Então, a normalização serve para reagrupar todas essas moléculas. Depois, a gente quer uma temperatura acima da temperatura de têmpera. Cada aço tem uma temperatura diferente, né? Não é todos os aços, todas a mesma temperatura. Aí, posteriormente, vem o recozimento, que a gente deixa abaixo da temperatura de têmpera, resfriando por um longo período, geralmente de um dia para o outro. E daí ela deixa o aço mais maleável, né, para a gente conseguir, que nem aqui, é tudo feito a lima, né? O colarinho a gente corta com uma serra de ourives, então tem que estar bem macio. Aí depois disso vem a têmpera, que é também um processo muito importante. São 3 ou 4, então, processos térmicos, porque passa o material. É normalização, recozimento e têmpera, né? Os processos térmicos, digamos assim. E aí depois da têmpera também toda numa temperatura correta, né? Há formas empíricas, eu hoje trabalho com um forno de temperatura controlada que me possibilita ter a temperatura exata de cada aço, né? Sim. Mas existem as técnicas antigas, como saber a cor do aço, né? E a gente procura também aprender sobre isso, né? Porque um dia... Vai pegando um pouco pela visualização também. Exatamente, porque a gente começa do começo, né? Então a gente não tem toda essa tecnologia, o cuteleiro que começa inicialmente. Então ele já tem que pegar toda essa bagagem da cutelaria antiga e trazer, né? O que tu nos mostrasse até agora, assim, é o meio do processo, mais ou menos. Isso. E isso leva quanto tempo? Em média, para ser feito? Depende, eu faço geralmente de 2 a 3 facas por semana, né? Então, é um processo bem minucioso, né? Tem que ser observado, né? A gente olha alinhamento, tudo, para sair o mais perfeito possível, né? Então, eu faço em média 10 facas no mês. E tem aquele material que daqui a pouco você começa a produzir, chega nesse estágio e aí você olha e o material está perdido. Já acontece. Acontece também? Por que a gente também não usa o aço reciclado, como eu comentei antes? Porque às vezes a gente não sabe o que aquele aço passou. Por exemplo, uma mola, ela é feita para quê? Para absorver a pancada. Então, já usei no início da carreira, com certeza. E aí tu tá usinando, ele é pouco uma trinca, uma fissura. Mesma coisa de um aço damasco, como ele exige a temperatura, ou o próprio aço carbono, se tu exceder, tu vai estar fazendo a usinagem, como aqui daqui a pouco aparece uma trinca, uma rachadura, aí descarta. Certo. E esse material que eventualmente é perdido, você não utiliza
para mais nada, ele vai para... Às vezes eu utilizo para teste. A gente faz os tratamentos térmicos, a gente faz diversos testes, muda uma coisa, muda outra, para ver como está ficando a estrutura de cada aço, diferente daquilo que a gente já sabe, né? E vai experimentando. Eles ficam para teste, digamos assim. Nós estamos no meio do processo, e a partir daí, Jackson? Então, depois da têmpera, ela volta, como você pode ver, que a Álvaro, ela tá com um fio bem grosso, né? Sim. Então, aqui a gente... Ainda não tem o fio pro corte, não, na verdade. Então, aqui tem a linha do meio, né? Que a gente faz a marcação, depois também refaz a marcação e chega nessa como se fosse 1 milímetro, ou 0,1, digamos assim, para chegar no fio, né? Então, faz todo o desbaste a partir daqui novamente, faz o lixamento manual, que a gente tira todos os riscos que tem na faca, né? Dentro da cutelaria que eu pratico hoje, né? Existe a cutelaria mais rústica, digamos assim. Sim. Tu vai olhar, tem os riscos e não tem problema nenhum. Mas dentro do que eu me proponho a fazer, seria dessa forma. E, então, tira todos os riscos, pode deixar ela espelhada, que a gente chama, que é o acabamento espelhado, ou acetinado, que fica os riscados no aço carbono. E já no aço damasco, daí parte para a revelação do damasco, né? Aqui nós temos, então, os materiais prontos. A gente vai começar a mostrar, nós estamos quase concluindo o nosso primeiro bloco. Mas eu até pediria que você pudesse mostrar, então, uma das primeiras aqui. Por exemplo, aqui ela tem bastante detalhes também, essa, né? Isso. Esses detalhes, eles são feitos de que forma? Então, como você pode ver, ela tem linhas na horizontal e na vertical, né? Então, esses detalhes que fazem como se fosse um ondulado é nesse processo de matrização. É o processo anterior. Só coloca do lado para a gente mostrar, então. É ali, esse processo aqui. Ali, ó. Então, a gente observa que tudo vem do processo lá de trás. Exatamente. Para chegar nesse resultado aí. Exatamente. E a gente faz a inversão, então tem as linhas horizontais, né, que no caso elas estariam no dorso, e quando a gente faz a inversão no caso não é, pode ser feito ou não, mas para esse padrão específico, faz a inversão e as linhas vêm parar aqui, né? Tu tá trabalhando com o bloco assim, tu inverte ele e fica essas linhas horizontais. E esse material, por exemplo, ele já está pronto com fio, tá tudo certinho já, né? Sim, exatamente. Esse é um padrão que a gente chama de linear interrompido, né, que são essas... A gente faz as interseções depois com mais chapas dessas durante o processo que formam os desenhos. Muito bem. O Jackson Girardi é cuteleiro profissional, está falando conosco um pouco sobre essa arte da fabricação de facas artesanais. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e vamos voltar na sequência mostrando os outros materiais que ele tem. Ele vai falar sobre detalhes também dos cabos. Tem muita novidade. Não saia daí, nós já voltamos. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Máscara é para proteger, não para calar. Denuncie. Diga não à violência contra a mulher. Não tolere a violência contra a mulher. Denuncie. Não se cale. Denuncie. Denuncie a violência contra a mulher. Você pode fazer a denúncia na Delegacia da Mulher de Passo Fundo, Ministério Público. Sim, Serviço de Informação à Mulher. Ou pelo 180. Realização: Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos. Limpsul. Limpeza de ambientes. Serviços de portaria, trabalho e competência. Com mais de 18 anos de experiência. Limpsul. A decisão certa a Passo Fundo. Retornamos com a edição de hoje do Passo Fundo News. Nesse programa, nós estamos recebendo o Jackson Girardi, ele que é cuteleiro profissional, está apresentando essa
técnica utilizada na fabricação de facas. A gente já falou no primeiro bloco aí sobre a formação desses materiais, como é que eles começam a ser produzidos e já no finalzinho do bloco anterior nós começamos a mostrar um pouco dos detalhes das facas prontas já. Temos outras aqui e quero já de antemão te parabenizar porque elas são muito lindas, viu? Obrigado. Temos os outros modelos, o que você pode falar deles aí? Vou pegar essa aqui, como eu comentei antes referente às chapas, né? Então aqui a gente pode observar que o aço preto, digamos assim, é o aço carbono e o aço níquel é a chapinha cinza, fica prata aqui, né, na faca. Então esse seria um padrão de aço damasco que a gente trabalha, né? Aí ele sofre depois a gente lixa, então a gente faz um processo de corrosão, que a gente chama, tá? Com percloreto de ferro, que ataca só o aço carbono. Então ele faz um relevo. Se tu passar aqui, a mão é como se fosse uma moeda, né? Então ele não ataca o aço níquel. E aí depois tem outros processos para revelação também, que seria, que a gente diz, para aparecer o preto, bem preto, né? Então eu uso com café hoje, a gente faz com café, também pode ser feito com fosfato de manganês, né? Mas eu faço com café, que é um processo bem simples e bem prático. Temos as outras, eu até queria que você já falasse da questão dos detalhes, né? Porque a gente observa aí, tem cabo de madeira, tem cabo que você falou que eu acho que é chifre de carneiro, né? Isso. Às vezes a gente observa algumas facas dessas que chamam cabo de osso, você tem outros materiais. Complementa com relação a isso para a gente também conhecer um pouquinho. Então dentro da cutelaria custom hoje a gente usa diversos materiais. Por exemplo, vem da madeira natural, né? Eu uso bastante jacarandá, pau-ferro, guajuvira, vem da madeira natural. Daí vem para a madeira estabilizada, que seria uma madeira que sofreu um processo de estabilização para evitar a umidade. Querendo ou não, a madeira natural, com o tempo ela pode apodrecer, e a madeira natural não, estabilizada não, porque ela foi feita impregnada toda de resina dentro. E aí ela não entra umidade, né? Tem cabos de resina, como esse aqui, que se chama Snake Dragon, que imita a escama de um dragão, né? Tem várias cores. Também, essa é uma madeira natural muito bonita, que é o ébano, que ela fica preta, fica muito linda. Até o Jackson, antes do programa, ele se preocupou em mostrar as notas fiscais para a gente aqui, né? Que é tudo produto legalizado, isso, né? Principalmente desse de origem animal, digamos assim. Esse aqui é uma canela de girafa, que é muito comum também hoje na cutelaria custom. Chifre de carneiro merino, esses materiais vêm todos certificados pelo IBAMA, né? Tem nota fiscal, tem certificado, tem autorização de transporte, tudo. Esses aqui em específico, eles vêm da África do Sul, né? E esses também servem para processo de estabilização, onde dá essa coloração, tem diversas cores, cor natural também. Esse aqui é um chifre de cervo, né? Também é muito bonito. Olhando assim à primeira vista, até dá a impressão que é madeira, né? Esse aqui é um chifre de cervo colorado, então ele tem essa pigmentação aqui, tem outras tonalidades também. E tem um material que a gente chama bem exótico, que às vezes a gente fala, o pessoal acha que é mentira, que é o marfim de mamute. Marfim de mamute? Marfim de mamute também é um material muito caro, é muito desejado, né? E ele embeleza muito a faca. Mas o que acontece? É todo legalizado também, porque tem épocas lá na Sibéria que descongela as geleiras, né? Então, são encontradas muitas carcaças. E esse material não é mais considerado fóssil, ele é considerado um material mineral. Então ele é extraído e o pessoal depois comercializa para fazer, entre outros, né, coisas e cabos de faca também. Jackson, agora a gente observa as chapas de aço, por exemplo, elas têm uma coloração um pouco mais escura. Como é que a gente chega nesse processo aqui para a faca ficar assim espelhada, mais clarinha? Tudo lixa manual, tudo no lixamento manual. E o processo depois para se manter nesse estágio, né? Porque ela certamente vai... Sim, o aço carbono geralmente ele sofre a oxidação, que é um processo muito normal, até em contato com o próprio alimento.
Mas ele não vai ficar nessa tonalidade, digamos assim, para sempre, né? Ele vai começar a ficar cinza, que é uma pátina que a gente chama, que cria do próprio aço carbono, né? E é uma pátina muito bonita, que também é um sinal que foi usada. Mas, como a gente trabalha, quando você conhece cuteleiro ou trabalha com cuteleiro custom, toda a parte de manutenção da faca vem incluída, vitalícia, a gente chama, né? Garantia vitalícia. Precisa afiar, leva lá. Também. Sim, não tem custo, leva lá. Eu quero dar um trato na faca, tirar as manchinhas, leva lá que a gente faz também. E faz todo esse processo para o cliente também. Pós-venda, digamos assim. E falando em clientes, assim, ó, os teus clientes, eles se restringem, por exemplo, aqui à região, ao estado? Você tem clientes em outras regiões do país? Tem. Como é que o teu trabalho está alcançando esse público? Primeiramente a gente começa regional, né? Depois a gente vai expandindo. Então, como a gente começa a participar de feiras, começa a ficar conhecido, o próprio Instagram, por exemplo, essa faca aqui vai para os Estados Unidos. Né? É minha primeira venda para o exterior. Essa aqui já tem um destino. Até os contatos do Jackson aí estão aparecendo na tela, o telefone celular, para quem tiver interesse também. O perfil dele no Instagram, que é onde você acaba demonstrando bastante o seu trabalho. Lá eu demonstro todo o meu dia a dia, né? Eu gosto de demonstrar para o pessoal entender como é feito o processo de uma faca artesanal, né? Uma faca custom. Porque é diferente da industrial, e tanto que o valor também é diferente. Às vezes a pessoa não entende, né, o valor de uma para outra, mas todo o processo que tem, o trabalho que tem, né? Com relação aos valores, vai demandar também do que você vai utilizar no acabamento, por exemplo, né? Sim, demanda muito. Tipo de cabo, o padrão do Damasco, isso. Porque tem do padrão do Damasco mais simples ao mais avançado, que seria um mosaico, um padrão turco, né? Então, que demanda muito mais trabalho do que um padrão como esses aqui, né? Então, por isso, dependendo do valor do padrão do Damasco, varia o valor da faca, bem como o material de cabo. Madeira natural, madeira mais simples, tem um valor um pouco menor, assim como esses outros vai subindo sucessivamente, né? E como o trabalho ele é bem individual, né? Cada faca é única, né? Você não consegue reproduzir da mesma, mesmo que você faça uma semelhante à outra, mas não vai conseguir reproduzir 100%, né? Então é uma coisa, você vai ter uma faca exclusiva. Exclusiva, exatamente. Por exemplo, essa aqui já são 4 facas neste estilo que eu faço, mas uma é diferente da outra. Sempre tem um detalhezinho que sai um pouquinho diferente, alguma coisa, mas cada peça é única. E depois que você passa por todo esse processo, como a gente mostrou aqui ao longo do programa, né, com as peças quando elas começam a ser trabalhadas, e aí quando você observa lá no final, né, inclusive você coloca dentro aqui dessa... Isso, ela vai num case, esse é um case, né? Então ele veio um case, esse case é em corino, tem com a logomarca, a bainha também. A própria bainha que vai também, todos os modelos vão com a sua bainha específica. Exatamente, dela. Ele é, né, com esse detalhe aqui em vermelho, muito bonito também. Sim. E nesse aspecto, Jackson, eu ia te perguntar, depois desse processo todo, quando está finalizado, quando você olha, qual é a sensação que tu tens, assim? Eu fico muito satisfeito de poder saber que esse trabalho saiu das minhas mãos, né? Às vezes a gente olha dessa barra bruta aqui e sai uma peça como essa, né? E é muito gratificante. E quando você tem força de vontade, você consegue, vai atrás e busca, você consegue fazer. Às vezes a gente acha que é muito difícil, é impossível. Não, nada é impossível. Se alguém já fez, você também pode fazer. E o retorno que tu tens, por exemplo, dos teus clientes, assim, também te motivam a seguir? Sim, com certeza, né? A gente tem, como eu te falei, a gente manda esse dia eu mandei para São Paulo, lá para Sorocaba. O cara me mandou um áudio depois, quando chegou a faca lá, né? Eu mandei para ele, chegou a faca e, não cheguei em casa ainda, mas vou chegar e vou olhar. Ele chegou, cara, que faca, muito mais do que eu esperava, me surpreendeu muito. E isso motiva, né, a gente muito, né? Porque é o meu trabalho, né? Sim. Então... E você falava, inclusive, no início lá do programa, que você faz 2 a 3 facas por semana. Isso dá um número entre 8 a 10 facas por mês, dependendo da produção. Isso. Esse é um número que vai continuar sendo trabalho. Você não pretende aumentar a produção? Não, eu pretendo diminuir. Pretende diminuir para tornar mais... Exatamente. Como tem um trabalho, hoje é muito comum o pessoal estar usando ouro, né,
na empunhadura ou no colarinho, fazem um trabalho de desenhos. Então isso demanda um trabalho muito maior, né? E com o tempo eu também quero chegar nesse nível, trabalhar dessa forma. Então demanda menos peça no mês e peças com valor mais agregado também. E a relação com outros cuteleiros, pessoas que eventualmente também estão num processo que iniciaram há pouco tempo, como você, Sim. Outros que já estão com uma estrada um pouquinho maior, é uma relação bacana, boa, vocês trocam informações? Sim, é uma relação muito bacana, que nem semana passada eu tive aqui pertinho, aqui no JP Cutelaria Artesanal, aqui em cima. A gente não se conhecemos, começamos a conversar, ficamos a manhã inteira conversando, e já pretendemos fazer um evento daqui uns dias, assim, estamos arquitetando, né, para trazer isso para nossa cidade. E sexta-feira eu estou indo à Estrela, aprender um novo padrão com um amigo lá, e sábado eu vou num outro evento de cutelaria lá em Feliz, onde eu fiz meu primeiro curso. Sim. Você também é chamado para eventos para falar um pouco da técnica e tudo mais que utiliza. Sim. A gente, sempre que alguém nos convida, a gente fica muito grato e vai falar um pouco dessa arte, né? Mas que bacana. Jackson, te parabenizar mais uma vez, né? Pela beleza das obras que você faz, e também por estar aqui conosco compartilhando um pouco desse conhecimento, como é que é feito todo esse processo, né? Certamente o espectador que acompanhou esse programa, ele está sabendo um pouco mais como é o processo aí da cutelaria. Né? Exatamente. Eu fico muito grato pelo convite, pela oportunidade de trazer meu trabalho. E se alguém tiver dúvida, só me chamar no Instagram, no WhatsApp, a gente está à disposição. Que a gente monta o projeto junto com o cliente, né? Eu quero isso, quero esse cabo, quero isso, quero esse detalhe, tudo em conjunto para que ele se dê satisfeito. Que aí sai bem personalizada mesmo. Exatamente. Tá, muito obrigado e sucesso. Obrigado. A todos vocês também que sempre nos dão o privilégio, a honra, o carinho dessa enorme audiência que nós temos. Muito obrigado de coração. Nós retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News. Até lá. Máscara é para proteger, não para calar. Denuncie. Diga não à violência contra a mulher. Não tolere a violência contra a mulher. Denuncie. Não se cale, denuncie. Denuncie a violência contra a mulher. Você pode fazer a denúncia na Delegacia da Mulher de Passo Fundo, Ministério Público. Sim, Serviço de Informação à Mulher, ou pelo 180. Realização: Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos.